E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coach. Na aula passada nós aprendemos a criar uma macro e hoje nessa aula nós vamos aprender a como editar ela. A macro que nós construímos na aula passada foi uma macro que ela pega os dados aqui do cadastro, os dados das informações de entrada e saída de cada produto e traz aqui para a tela de saldo do estoque. Onde aqui nós temos esses dados, podemos apagar eles e o macro que nós tínhamos criado ele simplesmente traz esses dados. Quando nós clicamos aqui, uma sequência de ações que nós programamos é executada. Agora aqui vamos criar outro botão com a macro também anexada para apagar todos esses dados automaticamente. Para isso nós vamos aqui em inserir, colocamos uma nova forma e essa forma nós editamos ela para ficar parecida com esse botão atualizar. Agora aqui nós clicamos nele com o botão direito, vamos em atribuir macro e aqui vamos gravar um macro. O nome desse macro que nós vamos colocar será apagar dados. Apertamos OK. E temos ele agora gravando. Vamos aqui selecionar todos esses dados, apertamos Delete e aqui embaixo vamos apertar Stop. Ao apertar Stop, pronto, nossa macro está gravada. Agora nós clicamos em atualizar dados, os dados são apresentados e quando clicamos em apagar, aquela rotina que nós criamos, ela simplesmente é executada. Agora vamos ver onde essa sequência de ações que nós colocamos aqui, elas estão, que é basicamente a parte de programação dentro do Excel, onde é executado cada um desses passos que nós fizemos aqui. Para isso, nós temos algumas formas de poder acessar, que pode ser, aqui em cima, na aba Exibir, temos aqui a parte de macros. Se nós clicarmos aqui, podemos exibir os macros que nós temos, que no caso é apagar dados e atualizar dados. Podemos também, aqui mesmo, gravar uma macro e assim por diante. Podemos também ir pela aba Desenvolvedor, mas caso o seu Excel não esteja com essa aba aí na sua barra de ferramentas, você vem aqui em Arquivo, vem em Opções. Aqui em Opções você vai em Personalizar faixa de opções. Nessa parte tem aqui as guias da sua barra de ferramentas. E essa parte aqui, Desenvolvedor, ela vai estar dessa forma para você. Vai estar desmarcada. Então você só marca ela e aperta OK. E aqui vai estar a sua aba Desenvolvedor. Então logo aqui no canto esquerdo você pode ver a parte de código, onde temos aqui o Visual Basic e a macro. Então aqui nas macros podemos ter aquelas mesmas ferramentas que nós temos na aba Exibir e temos aqui o Visual Basic direto, que ao clicar aqui, podemos clicar nele ou simplesmente utilizar o atalho Alt F11. E aqui temos o VBA. O VBA, ou Visual Basic for Application, ele simplesmente é uma linguagem de programação aqui no Excel, para todo o Office no geral, mas no Excel específico para auxiliar em cálculos, automatizar alguns processos de edição, essa questão aqui até do macro especificadamente. E nessa aula nós vamos entender e aprender a editar esse macro que nós aqui construímos. Porém, nós temos aqui a forma de programação em linhas de código. E todos os códigos eles referem-se a um comando que foi feito na hora em que nós estávamos gravando o macro lá na planilha. Então vamos entender aqui algumas linhas. Temos aqui Sheets, entre aspas, cadastro e select. Está selecionando a planilha cadastro. Essa planilha aqui que nós temos. Logo após, está pegando aqui com o range de C11 até a célula E20. Está selecionando esse conjunto. Então, aqui teremos a célula C11, a que nós estamos, até a E20. Logo, será essa aqui. E o próximo comando que nós temos é para pegar essa seleção e simplesmente copiar ela. Então aqui, Ctrl C. Voltando agora no nosso macro, temos aqui, agora vamos selecionar a planilha saldo estoque e ir para a célula B11. Então aqui na planilha saldo estoque, vamos para a célula B11. Após isso, nós vamos colar especial. Onde esse colar especial, nós vamos colar apenas os valores, como nós temos aqui. Então nós voltamos lá, vamos aqui clicar com o botão direito, colar valores. Seguindo, agora nós vamos para a célula E11, que é essa nossa célula aqui, E11, a quantidade de entrada da primeira célula. E temos esse próximo comando, que é Application Cut Copy Mode, igual a falso. Essa parte aqui basicamente está limpando nossa área de transferência. Quando nós copiamos alguma coisa, esse conteúdo fica na área de transferência do nosso computador, fica na memória cache. Então com esse comando nós apenas apagamos. E a próxima instrução que nós teremos será o seguinte, nós vamos colocar aquela fórmula do soma sys que nós tínhamos colocado. Porém, como está aqui, a fórmula está em inglês, sum, que é igual a soma, e ifs, que é igual ao nosso sys. E como nós tínhamos escrito a fórmula lá, ela está aqui e será aplicada àquela determinada célula, que é a célula E11. Então, o próximo comando é, vamos pegar agora, clicar na célula E11, e após isso, fizemos aqui um autocompletar. Aquele momento que eu pego uma célula, clico nela nesse canto inferior direito, simplesmente arrasto.
ou simplesmente clico duas vezes. É feito basicamente isso aqui no autofill, onde pegamos aqui nesse intervalo de E11 até E15. E depois disso foi apenas repetição. Nós fizemos a fórmula para o critério saída. Aqui nós construímos aquela fórmula da entrada menos a saída. E aqui fizemos aquela condição do se. A macro ela é gravada de uma forma geral, porque grava cada ação em uma linha. E como a leitura da macro é feita de forma sequencial na linha de código, uma linha após a outra, isso acaba consumindo muita memória de processamento e, consequentemente, a planilha, o programa ficará mais lento. Então, quem começa a estudar Visual Basic precisa aprender a enxugar o código da macro quando ele é gravado, para que possamos evitar essa sobrecarga de processamento. E assim iremos fazer essa otimização do código, retirando algumas linhas sem alterar a funcionalidade do nosso software, da nossa planilha. Eu vou mostrar para vocês aqui essa parte da planilha do range, que ele pega determinado conjunto de células, e essa parte da cópia. Aqui nós podemos pegar a planilha que nós queremos, e ao invés de colocarmos o comando .select, nós podemos colocar logo o .range e passar o conjunto de células que nós vamos pegar, e após isso podemos colocar já para copiar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aqui e comentar essas linhas de código utilizando aspas simples, e quando nós fazemos o comentário, o Visual Basic, como algumas outras linguagens de programação, simplesmente ignora essas linhas, não executando aqueles comandos. Isso é bem útil até mesmo para poder lembrarmos de alguma coisa ao passar do tempo. Apenas em uma linha nós conseguimos executar a mesma função. Agora vamos testar nosso código. Vamos aqui salvar. Quando nós voltarmos aqui na nossa planilha, vamos apagar esses dados que nós temos aqui. Vamos atualizar os dados. E aqui está, apareceu normalmente esses dados que nós já tínhamos configurado agora lá no nosso VBA. Voltando lá, temos aqui o seguinte. Podemos aplicar essa otimização de código que nós fizemos aqui para toda a programação desse macro que nós fizemos. Então aqui podemos apagar esses que nós comentamos, porque essa aqui já está sendo a versão otimizada. Vamos também aqui fazer essa otimização nessa parte do saldo estoque, onde nós vamos colocar a planilha saldo estoque, .range, .select. Nós comentamos essas duas linhas de código e podemos ir diretamente na nossa planilha, vir aqui apagar os dados e agora atualizar esses dados. E tudo indo bem. Agora voltamos aqui e vamos continuar. Teremos essa parte onde nós vamos colar esses dados, colar apenas os valores deles, onde aqui temos o seguinte, pessoal. Nós vamos selecionar a célula E11, logo após isso nós vamos colocar aquela fórmula do SOMASys. Logo após aqui, vamos fazer essa seleção novamente para a célula E11. Porém, podemos ver aqui na frente que nós temos um autofill, um autocompletar, da célula E11 até a célula E15. Logo, nós podemos fazer o seguinte, pessoal. Podemos remover essa instrução. Apertamos Delete e aqui está pronto. Após isso, essa nossa fórmula já vai auto-preencher da célula E11 até a célula E15. Vamos dar um espaço aqui e vamos testar, pessoal. Podemos salvar ou simplesmente executar. Apagamos os dados e atualizamos os dados e está tudo ok. Voltamos aqui no nosso VBA e agora teremos as seguintes instruções. Teremos um range que vai da E11 até a E15. Logo após temos um range que vai para a célula F11, sendo que esse range da célula F11 é para essa fórmula do SOMASys. Então logo não precisamos desse range aqui da E11 até a E15. Isso acontece pelo seguinte, pessoal. Quando nós gravamos um macro, o VBA ele capta qualquer clique do mouse e qualquer tecla no teclado. Então, às vezes, nós temos alguns comandos desses que pode ser dispensado. E aqui nós vamos colocar agora essa função do SOMASys, onde nós vamos estar buscando a célula que nós vamos colocar essa fórmula e vamos chamar o comando .fórmula. Esse comando .fórmula já está implementado no Excel e após isso nós vamos colocar igual. E então nós vamos passar agora a fórmula que nós queremos colocar nessa determinada célula, que no caso é a nossa fórmula do SOMASys. E aqui temos nossa fórmula otimizada, usando o select diretamente para a nossa fórmula do SOMASys. Agora vamos salvar essa parte para limpar a área de transferência. E iremos apagar esse código que nós já substituímos. E aquelas duas linhas nós resumimos apenas nessa única. Agora aqui nós vamos colocar o autocompletar, para essa fórmula atribuir para todas as linhas da nossa tabela que nós construímos lá. Então, para isso, primeiramente nós precisamos selecionar um intervalo. Quando nós selecionarmos esse intervalo, como eu copiei e colei aqui essa parte do código, vamos selecionar essa própria linha da E11 e após isso vamos pegar aqui essa linha de código para fazer o auto-preenchimento. Vamos aqui e colocamos logo aqui abaixo.
E vamos apenas trocar o intervalo que nós vamos passar essas células. No caso, vamos passar aqui a célula E11 até a célula E15. E quando nós salvarmos e voltarmos aqui na nossa planilha, apagamos esses dados e ao atualizar, temos aqui todos os dados corretamente. Que no caso foi essa nossa coluna entrada. Voltamos aqui no VBA. Então essa nossa parte de código está pronta. Agora podemos ir para a próxima. E agora vamos fazer para as outras fórmulas, onde iremos fazer o da função soma-cis para o critério de saída, que será da mesma forma que nós fizemos este agora, porém, ao invés de nós utilizarmos o critério como entrada, vamos utilizar como saída. E agora vamos colocar aqui para autocompletar. Para isso, colocamos aqui a seleção, depois disso chamamos aquela função do autofill. E aqui está. E já podemos apagar essas outras linhas. Agora o seguinte, pessoal, todo o restante do código ele foi basicamente repetindo essas alterações que eu já tinha feito. Eu vou deixar essa planilha para vocês terem acesso na descrição dessa aula para vocês poderem ver como está esse código. E basicamente essas funções que eu estou utilizando são as mesmas que nós já utilizamos antes, que é a select, a range, a fórmula e autofill, que é o autopreenchimento. E agora, utilizando o comando range, vamos pegar uma célula específica e vamos colocar aquela formulação matemática que nós tínhamos feito, que é a entrada menos a saída. Após isso, nós vamos fazer também para a fórmula da função si, onde teremos uma célula, por sua vez, vamos colocar essa função si, e elas nós vamos colocar também o autopreenchimento, para atribuir para as outras linhas. E aqui nós finalizamos nosso código. Aqui agora nós podemos apagar nossos dados, e então quando atualizarmos, teremos aqui todos esses valores. Podemos fazer o seguinte também, para esse botão apagar dados, podemos otimizar ele, aqui no Visual Basic, aqui no mesmo módulo 1 que nós já estamos. Pode acontecer de estar em outro módulo, como também estar sim no mesmo módulo. Aqui nós vamos fazer o seguinte, temos aqui o range, que ele está pegando a quantidade de células, e queremos apagar diretamente esses dados, logo, range, esse conjunto de B11 até H20, e então vamos colocar o ponto clear contents. Podemos apagar essas outras duas linhas de código, salvar esse nosso arquivo, voltar à nossa planilha. Aqui está, pessoal, nossas duas macros já otimizadas. E por hoje foi só, pessoal. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Caso você tenha qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. E nas próximas aulas iremos aprender mais sobre macros. Eu aguardo vocês. Até mais!